Quando orarem, não ajuntem um monte de palavras confusas, isso é o que os gentios fazem. Eles supõem que quanto mais falarem, mais terão chance de ser ouvidos. Então, não sejam como eles. Vejam seu pai, sabe que vocês precisam antes que peçam a ele. Portanto, orem assim: Pai nosso no céu, que teu nome seja honrado, que teu reino venha a nós, que a tua vontade seja feita, tanto na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de que precisamos agora, e perdoa nossos débitos, como também perdoamos a quem nos deve. E não nos conduza a grande provação, mas resgata-nos do mal. Sim, se vocês perdoarem quem lhes faz mal, seu Pai Celestial também os perdoará. Mas se vocês não perdoarem os outros, seu Pai Celestial também não os perdoará pelo que fizerem de errado. Esta palavra, essa passagem é a de Mateus capítulo 6, versículos 7 a 15, e é a famosa passagem da oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso. Olá, meu nome é Cláudio e hoje a gente vai dar continuidade na nossa série de meditações sobre Mateus para Todos do N.T. Wright. Como acabamos de ler, essa passagem é o que nós vamos abordar agora, que fala justamente sobre o Pai Nosso. Essa linguagem que o N.T. Wright utiliza era um pouco mais diferente, que talvez você já esteja habituado a orar. Mas o que não importa qual é as palavras, mas sim a intenção do seu coração a estar buscando a Deus em oração. Então vamos lá, ver o que o N.T. Wright fala sobre essa passagem, quais são as minhas considerações, as minhas impressões a respeito deste assunto, dessa oração tão famosa, se não uma das orações mais conhecidas do mundo. O N.T. Wright, ele começa e trabalha sobre esse contexto, e tem um parágrafo que eu achei interessante porque é muito me assemelho no meu modo de preparar mensagens. Ele fala assim: eu conversava com um amigo que tem a reputação de ser o melhor pregador da região. Perguntei-lhe como conseguia isso. Ele disse que não tinha nenhuma técnica específica, apenas quebrava a cabeça na leitura do texto bíblico estipulado para aquele dia até surgir a estrutura do sermão. Uma vez que conseguia a estrutura do sermão, então era só uma questão de escrever. É claro que eu não sou um pregador por excelência, igual o cidadão aqui, disse que era um dos maiores da região. Mas quando é para mim falar alguma coisa a respeito de um tema, eu tenho uma estrutura básica, tenho já um texto pré-estabelecido. E geralmente eu levo uma semana para desenvolver, porque é assim que eu trabalho, e deixo o Espírito Santo ir falando comigo durante esse período de tempo. É claro que tem aqueles que fazem isso na hora, no momento. Glória a Deus por isso. Eu ajo dessa forma. Então, a estrutura que o texto bíblico eu tenho, e isso vai trabalhando comigo durante a semana, e Deus vai me trazendo novos contextos, eu vou aprimorando até poder trazer uma mensagem. Mas, evidentemente, que também, se fosse o caso, poderia fazê-lo num menor espaço de tempo. O N.T. Wright fala assim: Jesus contrasta o tipo de oração que tem em mente com o tipo de oração que havia em boa parte do mundo não judaico. Muitos não-judeus, na verdade, usavam múltiplas fórmulas em suas orações, longas, complicadas, palavras mágicas que eles repetiam, vezes sem fim, em sua ânsia de persuadir algum deus ou alguma deusa a ser favorável a eles. Havia muitas deidades no mundo pagão antigo e ninguém sabia muito bem qual delas devia ser apaziguada, nem com que fórmula. Então, o autor aqui do livro, ele fala justamente sobre, na época de Jesus, na época que Jesus viveu como judeu, havia também uma série de outras divindades. O Império Romano era o que dominava na época, e o Império Romano era muito flexível em relação à adoração a ídolos, a outros deuses, ou romanos ou gregos. Greco-romano tinha muito, né, a mitologia greco-romana. No tempo de Paulo isso é muito claro também no livro de Atos. Os romanos eram muito flexíveis em relação a essa situação. Então, somente para os romanos era importante que esse povo, ou os povos dominados, eles prestassem uma vez ao ano, no mínimo, 2 vezes até, alguma oferenda incensária a César, o imperador, que eles consideravam Deus. E os judeus tinham uma característica por não terem outra deidade, né? Eles eram monoteístas. Até hoje o cristianismo também segue a mesma linha, de adorar só um Deus. E os romanos, para ter paz no seu império, eles tinham certos acordos com os judeus que permitiam então que os judeus adorassem somente a um Deus, né? Desde que não implicasse nenhuma ameaça ao Império Romano.
Mas assim o Enterwright então fala que havia muitas religiões e cada uma delas tentava da sua maneira, com vãs repetições, longas orações, as pessoas serem ouvidas pelos seus deuses. A questão é que também na época de Jesus era assim, e se a gente observar, olhar, estudar antropologia, estudar história, a gente vai ver que o ser humano, 2000 anos já se passaram do cristianismo, continua a buscar também respostas além da fé cristã, é claro, em outras religiões. Tem hinduísmo, tem budismo. Na Índia tem muito essas questões religiosas que as pessoas prestam culto a várias entidades, inclusive deificam animais, né? Então ainda tem essas questões religiosas, mas para o cristão essa é o princípio de oração que Jesus ensinou. É interessante que o Enterwright fala aqui que a oração é um dos grandes mistérios, né? E também os cientistas têm estudado que quando a gente está orando, nós ativamos áreas cerebrais que nos dão uma certa paz interior, uma busca pela transcendência. A oração, de certo modo, faz um bem também fisiologicamente e emocionalmente para as pessoas. Para o cristão tem algo mais profundo, com certeza. A oração em seu ponto mais baixo é um tiro no escuro com uma chance remota de haver alguém ouvindo, diz o Enterwright. A oração em seu ponto mais alto emerge do amor quando a presença de Deus se torna tão real que ultrapassamos as palavras e sentimos a realidade, a generosidade, o deleite e a sua graça. Então, a oração com uma fé voltada para Deus, para o Senhor Jesus, ela nos traz esse deleite, essa graça imensurável, que só quem pratica, quem vivencia, sabe o que é. Para muitas pessoas, a oração não é apenas um mistério, é um enigma. A oração, ela transforma o ser humano. Eu confesso que tenho muita dificuldade com oração, porque parte do pressuposto que Deus já sabe de todas as coisas do que eu preciso. Mas a oração vai muito mais além do que eu pedir por algo. Ela envolve um relacionamento com a divindade. Em oração eu estou conversando, dialogando com Deus. Estou buscando a presença do Altíssimo e assim me conectando com Ele através de Jesus. E isso, entendeu? Sim, é que faz a grande diferença. O que o Pai Nosso oferece aqui no cerne do Sermão do Monte é uma estrutura. Já na época de Jesus, os padrões judaicos de oração estavam bem esclarecidos, com orações curtas, mas poderosas, a serem feitas 3 vezes ao dia. O que a oração diz a respeito de nossa aproximação regular de Deus? O que a oração do Pai Nosso ela nos ensina? A oração é muitíssimo significativa. Esse é o primeiro ponto. Essa oração sugere fortemente que nós, seres humanos, podemos e devemos usar a linguagem comum para conversar com o Criador do Universo. Então, se nós temos a capacidade cognitiva de dialogar, de conversar, de comunicar com outras pessoas, de igual modo, na oração, ao falar, ao pronunciar, nós também temos essa possibilidade de comunicação. Tem a oração que a gente chama, ou pelo menos que eu entendo assim, que é a oração no Espírito, é aquela que você fica em silêncio e em pensamento eleva as orações a Deus e Ele também as ouve. A oração sugere que compartilhemos com o único Deus verdadeiro mundo de sentidos que Ele quer que exploremos. Então Deus quer compartilhar conosco da sua realidade espiritual, junto ao nosso espírito. Isso é um grande mistério mesmo, né? Segundo ponto que o Enterwright traz para nós é que tudo está estabelecido em nosso ato de chamar de Deus de Pai. E como Jesus fala aqui no começo da oração, Pai Nosso no céu. Pai Nosso que está no céu. Conforme algumas outras traduções. É o Pai que está no céu. Deus Pai. Para Jesus, em sua época, esse título para Deus rememora os atos de Deus no Êxodo, quando o próprio Deus diz que Israel era o seu primogênito. Deus nos acolhe ou nos adota através do Espírito de adoção em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, como filhos. E assim, já não somos bastardos, mas sim herdeiros. Somos filhos de Deus, é o que a Bíblia ensina. Então, nós podemos chamar sim de Deus de Pai. Abba, Pai.
Terceiro, Deus não é um ídolo fabricado pelo homem, é o Deus vivo, que habita no céu e anseia para ver o nascimento do seu governo soberano e salvador na terra. Essa é a oração para o reino de Deus se tornar totalmente presente, não para o povo de Deus ser arrebatado da terra para o céu, mas para a glória e a beleza do céu também se transformarem na realidade terrena. O N.T. Wright traz, então, a realidade do reino de Deus, o reino dos céus, para a presente realidade terrena. Quando diz que teu reino venha a nós e que a tua vontade seja feita tanto na terra como no céu. Então, que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como já é feita no céu. Quarto, pelo fato de que esse Deus ser o Criador, podemos lhe pedir tudo o que precisamos com a certeza que Ele está muito mais preocupado com tudo isso que nós mesmos. Devemos orar pelas necessidades do mundo inteiro. E já podemos sentir na efervescência da oração que se orarmos de verdade também podemos nos tornar parte da resposta de Deus à nossa oração. Porque quando Jesus está ensinando aqui, dar-nos hoje o pão do que precisamos agora, e assim a gente vai perdoando também os nossos débitos, que a gente já está trazendo a realidade do reino dos céus, né? Quando a gente tem o pão, a gente usa-o para repartir. Quer dizer, se nós somos abençoados, é para que a gente também abençoe os demais. E assim, manifestações do reino de Deus vão surgindo. E a nossa oração se torna, conforme o N.T. Wright aqui, eu acho muito interessante. Também podemos nos tornar parte da resposta de Deus. A gente ora para que Deus nos abençoe, mas a bênção que a gente recebe, a gente acaba se tornando bênção para os outros também. Quinto, oramos pedindo perdão. E o perdão é possível e, por meio do amor de Deus, torna-se uma realidade. Jesus sugere que precisamos pedir perdão não apenas em uma ou duas ocasiões, mas com regularidade. No entanto, há uma condição, é o que o N.T. Wright fala. Temos de ser pessoas dispostas a perdoar, com o coração tão voltados, cheios de amor, cheios do Espírito Santo, para conceder o perdão verdadeiro. O coração que não se abre para perdoar os outros permanece fechado quando o perdão de Deus é oferecido. Por fim, terminando aqui o que o N.T. Wright comenta sobre essa passagem da oração do Pai Nosso. Ainda virão mais tempos de crise, tempos em que tudo parecerá trevas para o mundo, para a igreja e para o nosso coração e nossa vida. Se seguirmos um Messias crucificado, não devemos esperar ser poupados das trevas, mas devemos e podemos orar para que sejamos poupados das piores devastações e libertados do mal abstrato e do mal personificado, do maligno, que é o versículo final. Não nos conduz à grande provação, mas resgata-nos do mal, ou nos livra do mal, conforme algumas traduções. É a oração que a gente faz para o Senhor, crendo que o Senhor tem para nós o que é o melhor, mesmo que ainda a gente entenda ou passe por momentos difíceis. O que Deus tem preparado para nós é o que tem de melhor. Vivemos pela fé. Como eu preparei uma mensagem recentemente, a gente é como peregrinos aqui nessa terra, e a gente vive, então, como peregrinos, a gente vive pela fé, a gente vive com esperança, e a gente vive com amor. Porque a fé vem de Deus, as promessas são de Deus, os juramentos são Ele mesmo quem faz, e a gente tem essa viva esperança em nossos corações. E nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações pelo seu Espírito Santo. Assim, ainda que venham tribulações, venham dificuldades, a gente sempre pede para que o Senhor nos livre de todo o mal, ou da artimanhas do maligno. Deus é maior. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E assim nós terminamos essa meditação sobre a oração do Pai Nosso. Que Deus te abençoe e que você possa estar em oração constante, continuamente, em todo momento. Orai sem cessar. Orai falando palavras, buscando a Deus no seu quarto, aonde você estiver. E orar em pensamento. E Deus vai te abençoar. Que assim seja em nome de Jesus. Amém.